Quem vê Dona Severina hoje mal consegue imaginar que ela conheceu a violência e o abuso desde pequena pelas mãos do próprio pai. Depois de décadas de sofrimento, ela chegou ao extremo para proteger sua filha e irmã do mesmo destino. Isso mesmo, filha e irmã. O avô da menina era também pai dela. Hoje contaremos essa história de superação e as consequências disso na vida de Dona Severina. Oi pessoal, eu sou a Desirê e este é o canal Chás, Teorias e Fatos. Toda semana eu trago biografias, casos criminais, sobrenaturais e algum deles cheios de teorias e mistérios. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Apesar de absurda, a história de hoje tem um final feliz. Mas ela tem a ver com violência, com abuso, então já fica avisado para você que é sensível a esse tipo de tema, que te traz algum gatilho, que o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Bora conhecer a história da Dona Severina. Severina Maria da Silva nasceu em fevereiro de 1967 na zona rural de Caruaru, em Pernambuco. Filha de um casal de agricultores, Severina teve 17 irmãos, sendo 9 homens e 8 mulheres. Ela conta que ela começou a trabalhar muito cedo, que aos 6 anos de idade ela já estava arando terra e que o pai dela era muito rude com ela e com as irmãs, com os irmãos, e eles nunca tiveram o carinho do pai. Esse homem se chamava Severino e era conhecido como Zé da Fuba. Eu não encontrei fotos dele para trazer aqui para vocês, mas o fato é que quando a Severina tinha 9 anos, ele começou a fazer da vida dela um verdadeiro inferno. Ela contou que foi com ele para a roça, que era o que ela fazia diariamente, só que chegando lá, ele amarrou a boca dela com a própria camiseta e tentou abusar dela. Só que ela conseguiu dar um chute nele e se desvencilhar. Ele, muito bravo, puxou uma faca e acertou o pescoço e o joelho dela, mas foi só um arranhão, foi superficialmente, mas ela conseguiu fugir e não aconteceu nada ali naquele momento. Aí a Severina, desesperada, correu para casa para contar para a mãe o que tinha acontecido, né? Pedir a ajuda da mãe, só que, para surpresa dela, a mãe dela bateu muito nela e deixou ela de castigo, deixou ela sem almoçar, inclusive, como castigo. E quando foi à noite, a própria mãe dela pegou ela, amarrou e colocou na cama para o pai da Severina abusar dela. É uma coisa assim que você não consegue nem imaginar, é surreal. No dia seguinte, a Severina foi falar com a mãe dela, dizendo que aquilo era pecado, e a mãe dela disse que não, que filha tinha que ser mulher do pai, que não era pecado, que era assim que as coisas funcionavam. E aí o abuso passou a ser rotina, ao menos 3 vezes por semana ela era abusada pelo pai, e chegou um momento em que ela passou a dormir na mesma cama que o pai e a mãe dela. Quando ela fez 14 anos, ela engravidou a primeira vez, e óbvio que o filho ali, o pai da criança era o pai dela, né? Mas a criança não sobreviveu. Ao todo, ela teve 12 gestações em que o pai da criança era o pai dela. Mas apenas 5 sobreviveram. Ela ia, como ela mesma disse, ela ia parindo e as crianças iam morrendo. Ela ia parindo e as crianças iam morrendo. Dona Severina falou que teve uma vez que uma irmã dela estava interessada em um rapaz. E o pai dela, ouvindo aquilo, disse que ela não tinha que se interessar por um rapaz. Mas olha o palavreado, né? Olha a forma que a criatura fala. Você já tem um touro em casa, você não tem que se caçar macho lá fora. E aí ele tentou abusar dessa outra filha também. Mas a Dona Severina entrou no meio e falou para a mãe dela, pelo amor de Deus, vai embora, leva ela daqui. E aí a mãe dela foi embora de casa e levou as outras filhas mulheres juntos. Só que a Dona Severina teve que ficar porque ela estava grávida. Então ela teve que ficar ainda morando com o pai dela. E ela também não sabia se lá para onde a mãe dela foi, que era a casa do avô dela,
se ela seria bem recebida por ser solteira com filhos, ainda mais sabendo quem era o pai. Então ela não podia ir, ela teve que ficar na casa. Nessa época, ela tinha 21 anos de idade e todos os irmãos homens dela já tinham falecido. Ela estava assim no limite, porque agora era só ela e o pai dela ali naquela casa, né? Não tinha nenhum irmão, por mais que eles não fossem fazer nada para ajudar, mas para deixá-la um pouco mais segura, sei lá, uma coisa assim. E aí ela tomou assim uma decisão drástica de tirar a própria vida. Mas ainda bem, não deu certo, ela não teve sucesso nessa tentativa. Ah, mas por que ela não foi pedir ajuda, não denunciou o pai? Isso que é o pior, ela foi várias vezes na polícia denunciar o que acontecia, mas parecia que todo mundo achava aquilo normal. Teve até uma vez em que o delegado deu um tapa na cara dela, mandou ela tomar vergonha e voltar para casa. E aí chegava em casa, a mãe dela também dizia que ela era uma vergonha, que ela estava levando o nome, a honra da família ao chão, indo fazer essas denúncias contra o pai. Gente, um absurdo, parece que as pessoas tinham medo do cara, sabe? Ou então, na cabeça doentia deles, realmente eles achavam que aquilo era normal. Aí vem uma das partes mais nojentas, eu acho, que é a hora que o pai, né, da dona Severina olha para a filha mais velha da Severina, para filha neta dele, com 11 anos de idade, e fala que já tá na hora das coisas acontecerem, porque ela já tá ficando com um corpo de mocinha. É nojento, repugnante. Mas aí a dona Severina foi porreta, porque diferente da mãe dela, ela não deixou. Não deixou. Ela enfrentou ele e falou: na minha filha você não encosta. Você pode fazer o que você quiser comigo, mas na minha filha você não encosta, porque eu não sou igual à minha mãe. Eu vou defender a minha filha. E como castigo ela apanhou, isso era comum, ela sempre apanhava, mas ela apanhou muito, assim. Ela apanhou ao ponto de ter os tímpanos estourados, assim, o tímpano estourado. E foram 3 dias de surra, até que teve um dia que ele saiu para ir na feira vender o fubá, e falou para ela que quando ela voltasse, se não tivesse acordo, ele ia tirar a vida dela e da criança também. Dona Severina entrou em desespero e assim que o pai dela saiu de casa, ela correu para a casa de uma tia e de lá ela foi procurar um rapaz chamado Edilson. Eu não achei foto dele também na internet e nem do amigo dele que ajudou com que tudo acontecesse, tá? Mas ela foi atrás dele, ela pegou todas as economias dela, todo o dinheiro que ela conseguiu e pagou R$ 800 para ele matar o pai dela. Porque na cabeça dela era a única forma que ela ia conseguir se libertar e evitar com que a filha passasse pelo que ela passou. Isso se ele não matasse elas primeiro, quando ele voltasse lá da feira. Então, no dia 15 de novembro de 2005, Zé da Fuba estava voltando para casa dele, depois de vender os seus produtos lá na feira. E Edilson e o amigo dele já estavam ali esperando ele chegar. E a hora que ele chegou, ele foi assassinado pelo Edilson e pelo amigo com a mesma faca que ele usou para ameaçar a dona Severina e a filha dela. A mãe dela e uma das irmãs procurou a polícia e contou que a dona Severina era responsável por mandar matar o Zé da Fuba. Então, logo depois do enterro, ainda no cemitério, ela foi presa e acusada de homicídio duplamente qualificado. Ela ficou cerca de 1 ano presa e em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela conseguiu a liberdade provisória e saiu da cadeia. Em 25 de agosto de 2011, ela foi levada ao Tribunal do Júri em Recife, porque eles acreditavam que o júri de Caruaru não seria imparcial no caso dela. Mas, para a surpresa de todos, o promotor de justiça, José Edivaldo da Silva, pediu a absolvição, argumentando que ela, durante anos, se encontrava em permanente coação moral e física irresistível, ou seja, ela era forçada a agir de determinada forma
sem opção de escolha. É bom quando a gente vê que existem bons juristas, né? E não no sentido de ser bonzinho, de bondade, mas daqueles que fazem valer a lei, né? Que conseguem chegar a essa conclusão sem querer a condenação a qualquer custo para ficar com a listinha de condenações ali, check, entendeu? Porque ela viveu esse tempo todo e ela só chegou a esse extremo porque ela foi pedir ajuda e a polícia virou as costas. Então, querendo ou não, as autoridades têm a sua parcela de culpa pelo que ela sofreu e pela consequência disso, pela atitude que ela tomou, né? Se eles tivessem ajudado ela quando ela pediu ajuda, nada disso teria acontecido. E a família toda sabia, os vizinhos sabiam, né? E ninguém fazia nada. A maior vítima de tudo isso, sem dúvidas, é a dona Severina. E o júri deliberou e decidiu inocentar dona Severina da acusação de homicídio duplamente qualificado. Os dois rapazes, não teve jeito, né? Eles foram condenados em 2007 a 17 anos de prisão. Mas a dona Severina saiu dessa livre. Livre, mas não ilesa, né? Todos os 5 filhos que sobreviveram dessa relação incestuosa nasceram com algum tipo de problema e todos eles, sem exceção, têm algum problema de cunho psicológico. Por exemplo, o filho mais velho da dona Severina, ele presenciou o pai sendo assassinado e ele não convive com a família por conta dos acessos de raiva. As pessoas têm medo porque ele fica muito agressivo, então para a própria segurança se mantém afastada dele. Tem uma filha dela que enxerga ela como uma inimiga, que já chegou a falar na escola uma vez que tinha uma vontade louca assim de matar a própria mãe. Então, assim, não dá para esperar que saísse todo mundo 100% saudável e equilibrado e é difícil. Ela também tem um filho que ficou algumas semanas sem conseguir andar por conta do reumatismo, super jovem. E ela também tem um filho com epilepsia. No caso dela, a consequência da violência, a gente vê na saúde dela como problemas que ela tem nos ossos, nos rins, no coração. Ela não enxerga do olho esquerdo, ela não escuta do ouvido esquerdo, porque nas surras que ela levava do pai dela, ela acabou perdendo a visão e a audição, enfim. A respeito da mãe dela, ela não gosta de falar muito porque a mãe dela já faleceu. Então ela não fala da mãe. A única coisa que ela diz é que ela já perdoou. Depois que ela saiu da cadeia, ela ainda vive uma vida muito simples. Ela chegou a passar necessidade, mas ela conseguiu se reerguer e, com a ajuda de algumas mulheres, criou uma vaquinha e conseguiu construir a casa dela. Ela nunca estudou, nunca teve amigas, nunca namorou, nunca se divertiu ou brincou. Ela viveu esse cárcere privado até os 38 anos de idade. Mas hoje ela faz o que pode para recuperar o tempo perdido e muito, muito feliz e aliviada em saber que suas 3 netinhas não passarão pelas mãos daquele homem. Em 2018, foi criada a Lei Municipal Dona Severina, que trata como prioridade o enfrentamento da violência contra as mulheres e em relação aos filhos dessas mulheres também. Em 2020, durante a pandemia, ela ajudou a fundar e se tornou líder do coletivo Marias Também Tem Força, que ajuda mulheres vítimas de violência, além de ministrar palestras sobre o assunto. O que essa mulher sofreu não está escrito. E parece até um pouco clichê dizer isso, mas quantas donas Severinas não estão por aí? Quantas crianças, como foi Dona Severina, estão passando por isso e não tem ajuda, as pessoas fecham os olhos, e quantas histórias começam iguais a essas e não tem o mesmo final feliz, assim, de libertação, de superação, enfim. Que Dona Severina seja feliz. E que você aí que é vítima de abuso ou de violência, que você tenha forças para sair dessas
E se você conhece alguém que está passando por isso, não finge que nada está acontecendo. Faz uma ligação, liga para a polícia, denuncia, sabe? Porque às vezes a pessoa só precisa que um vizinho pegue o telefone e ligue para a polícia na hora que ela tá ali sofrendo aquela agressão, porque ela não consegue, ela não tem forças, às vezes ela não tem acesso a um telefone celular. Isso acontece, isso é real. Então faz a sua parte, sabe? É importante que a gente não feche os olhos para essas situações. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse caso. E se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. Se puder, deixa o like e se inscreva no canal que me ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!